Nosso assunto vai ser radiciação. Vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura na radiciação. Temos aqui uma imagem, esse símbolo já é conhecido, não é verdade? Costumeiramente, falamos que é o símbolo da raiz quadrada. Mas veja, o nome correto é radical. Normalmente aparece aqui um númerozinho ou não. Nós chamamos esse númerozinho de índice. Quando ele não aparece, significa que aqui está o número 2, e aí sim a gente pode chamar de raiz quadrada. Esse número que vai aqui dentro, nós chamamos de radicando. Temos algumas coisas importantes para falar a respeito da radiciação. A primeira delas é que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Olha só, nós estávamos estudando potenciação e agora vamos estudar a sua operação inversa. É como se fosse uma prova real. Então, se estamos fazendo a potenciação, radiciação, nós obtemos a prova real e vice-versa. Então, enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado da multiplicação. Então, nesse caso, nós temos o resultado, mas não sabemos quais são os fatores e queremos descobrir no caso da radiciação. Vamos começar falando a respeito do nome da continha, tá? Que é radiciação e recebe esse símbolo bonito aqui que se chama radical, tá? Algumas pessoas chamam de raiz quadrada, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Por quê? No caso do radical, que é esse símbolo aqui, certo? Ele só pode ser raiz quadrada se não tiver nada aqui, ok? Na verdade, quando não tem nada aqui, a gente já supõe que o índice que está aqui dentro é o 2, que não precisa escrever. Então, nós dizemos que é raiz quadrada quando não tem nada aqui, certo? Que aí a gente sabe que vai ser a raiz quadrada. Um exemplo, a gente pode colocar raiz quadrada de 4, por exemplo, tá? Então, nesse caso, não apareceu nada aqui no índice, então nós sabemos que é raiz quadrada do número 4, porém, são várias que existem, a raiz quadrada não é a única. Hoje a gente vai estudar, então, raiz quadrada, que é um dos tipos da radiciação. Eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês, então, como calcular. Então, tá aqui, ó. Vamos calcular esses aqui. Raiz quadrada de 1. Primeiro, nós temos que lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, nós vamos pensar que número vezes ele mesmo dá 1. Se a gente pensar lá na tabuada do 1, 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 1 vai ser 1. Pois 1 vezes, vou colocar o pontinho para não confundir, tá? 1 vezes 1 é igual a 1. Fácil, né? Vamos para a próxima. Raiz quadrada de 9. Que número vezes ele mesmo vai dar 9? Pensa um pouquinho, só pode ser o 3. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3, ou ainda também posso escrever assim, 3 ao quadrado é igual a 9. Espero que estejam gostando, hein? Mais um exemplo. Fácil, né? Que número vezes ele mesmo é igual a 16? E eu sei que é raiz quadrada porque o índice aqui não aparece, então eu sei que é 2. Que número vezes ele mesmo é 16?
já sabem, né? É o número 4. Então, nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado, é igual a 16. A gente vai ter que tomar o cuidado a partir de agora para não errar nas continhas de multiplicação, tá, gente? Então, nós sabemos que a tabuada tem que estar afiada aí, hein, gente? Eu trouxe mais alguns exemplos para a gente resolver. Então, olha só. Vamos para esse aqui. Raiz quadrada do número 4, que foi o primeiro exemplo que a professora colocou lá. Que número vezes ele mesmo vai dar 4? Só pode ser o número 2. E aqui já estou fazendo direto, porque eu sei que 2 ao quadrado é igual a 4. Que número vezes ele mesmo vai dar 81? Pode ser o 9. 9 vezes 9, 81. 9 ao quadrado, 81. Então, a resposta já está pronta. Raiz quadrada de 100. Que número vezes ele mesmo dá 100? É o 10. E um exemplo um pouquinho mais difícil aqui, que os números estão aumentando. Raiz quadrada de 144. Que número vezes ele mesmo dá 144? Qual é? É o 12. Muito bem. Então, basta procurar o número que vezes ele mesmo vai dar 144. Nós sabemos que 12 vezes 12 é igual a 144 e já sabemos a resposta. Gostaram? Fácil? Que bom! Então, agora que já lembramos um pouquinho sobre a radiciação, vamos falar sobre a radiciação de números inteiros, ou seja, o conjunto Z. Quem é mesmo o conjunto Z? São números positivos e negativos inteiros, representado por essa letrinha aqui, né? A letra Z, certo? Vamos resolver, então, a raiz quadrada de mais 4. Então, nós vamos ter que pensar assim: que número vezes ele mesmo, ou que número elevado ao quadrado é igual a 4. Que número é? Só pode ser o número 2. E nós sabemos que é o 2 positivo, certo? Por que que nós temos tanta certeza disso? Porque mais com mais, vocês sabem, é mais. Mais com mais, mais. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada de mais 4 é mais 2. Fácil. Mas agora um desafio. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Qual é esse número que vezes ele mesmo vai dar menos 4? Boa pergunta, né? Pause o vídeo e pense um pouquinho antes de responder. Ainda estamos na dúvida? Não conseguiu achar? Então vamos pensar. Raiz quadrada de menos 4, ainda não sabemos. Vamos fazer o teste. Possivelmente vocês possam ter pensado que é o mais 2, mas nós já vimos que mais 2 elevado ao quadrado vai dar mais 4, porque mais 2 vezes mais 2 é mais 4. Ah, então deve ser o menos 2. Vamos ver. Menos 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Então, vamos lá. Regra de sinais. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Não deu a mesma coisa, porque nós queremos a raiz quadrada de menos 4. Muitos alunos, em algumas situações, acabam falando: ah, prof, mas então vamos tentar fazer menos 2 vezes mais 2, que aí com certeza vai dar menos 4, porque menos com mais é menos. A multiplicação até está correta,
No entanto, a gente não pode fazer isso porque a radiciação diz que nós temos que multiplicar os mesmos números, e a gente sabe que menos 2 vezes mais 2, nesse caso, são números diferentes. Eu dever 2 é diferente de eu ter 2. Então, isso aqui está errado para a radiciação. Não pode, tem que ser o mesmo número que aquela ideia da potenciação, tá? Os mesmos fatores, já que a radiciação é a operação inversa. Ora, então, qual será a raiz quadrada de menos 4? Como nós podemos perceber, não existe nenhum número inteiro que possa responder essa pergunta. Não existe. No conjunto Z não existe. Então, o que nós dizemos? Dizemos que não existe solução em Z, que é o conjunto numérico que nós estamos estudando. Não existe nenhum número inteiro que possa satisfazer a essa condição. No começo eu falei que a operação que nós estamos estudando é radiciação, ou seja, não é só raiz quadrada. Eu coloquei nesse exemplo aqui uma radiciação com índice 3, então nós podemos chamar de raiz cúbica, tem esse nome especial. Coloquei esse exemplo, raiz cúbica de mais 8. Para descobrir o resultado, eu tenho que pensar aqui número elevado ao cubo, já que a potenciação é a operação inversa da radiciação, vai dar mais 8, que é o nosso radicando. Só pode ser o número mais 2. Vejam que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Fazendo a regra de sinais, mais vezes mais, mais. E mais vezes mais, mais. Portanto, fechou mais 8. Qual é a resposta, então? A resposta para a raiz cúbica de mais 8 é mais 2. Mas aí, será que com número negativo a gente consegue resolver? Qual é a raiz cúbica de menos 8? A gente viu agora há pouco que raiz quadrada de número negativo não existe para o conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros. Mas será que raiz cúbica existe? Bom, vamos pensar. Que número elevado ao cubo vai dar menos 8? A gente sabe que mais 2 não pode ser, pois afinal de contas, o mais 2 elevado ao cubo é igual a mais 8. E se a gente tentar com menos 2, será que vai dar certo? Vamos tentar. É preciso que até esse momento vocês já saibam a regra de sinal, tá bom? Espero que sim, se não, estejam lá com o seu card em mãos. Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora, regra de sinais, vamos lá. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, deu certo, gente. E realmente, nós sabemos que se a gente fizer menos 2 elevado ao cubo, vai ser igual a menos 8. A que conclusão nós chegamos? Que quando o índice for par, não é possível, não dá. Mas quando o índice for ímpar, aí é possível, né? Quando a gente tiver um radicando negativo. Mais alguns exemplos, então, para ficar bem fácil para vocês, certo? Vamos lá. Então, raiz quadrada de 81. Eu tenho que pensar que número elevado ao quadrado, já que é uma raiz quadrada, que vai dar 81. Só pode ser o número 9. Isso até já foi falado, né? Fácil. Muito bem. 9 ao quadrado, 81. Fechou. Mas o que acontece se por acaso eu tiver assim? Menos, aqui do lado de fora do radical, raiz quadrada de 81. Vejam que quando eu resolvi essa raiz quadrada de 81, o resultado deu 9 ou mais 9. Claro que a gente não precisa colocar o símbolo de mais, a gente já sabe que é positivo. Mas quando acontece isso, que o sinal de menos está aqui fora do radical, nós podemos sim resolver.
Então, esse sinal eu vou só copiar aqui do lado de fora e vou resolver normalmente. Qual é a raiz quadrada de 81? É 9, como já vimos, ou, para destacar bem, mais 9. E claro, para resolver e termos a resposta final, fazemos regra de sinais. Menos vezes mais, menos vezes mais. Sabemos que o resultado é negativo. Menos com mais, menos. E o 9 só copia e está pronto. Então, quando ele estiver aqui fora, tudo bem, dá para resolver. E se ele estiver aqui na parte de dentro, como nós já vimos, né? Existe um símbolo para a gente dizer na matemática que não existe solução em Z, que é o conjunto numérico que estamos estudando. E tá pronto. Só isso, bem facinho, né, gente? Vamos treinar um pouquinho? Vamos lá, então. Obrigada e até a próxima.